quanto mais cedo eu tiver bem definido o pacote de valores da minha vida, tanto mais garantias terei de ter uma vida bem-sucedida se a escolha de valores tiver sido bem estabelecida. Eu penso que como cristãos nós deveremos ter essa responsabilidade de fazer também advocacy. A advocacy, que está hoje cada vez mais em voga, é defender a causa dos oprimidos, é atribuir-lhes dignidade e trabalhando inclusive com as instituições para esse efeito. Todos nós devemos ter a liberdade de construir o seu pacote de valores, de adotar o seu pacote de valores e viver de acordo com ele, mas respeitando sempre o pacote de valores dos outros nossos companheiros de jornada. Viva! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Visão. É aqui onde a atualidade espiritual acontece. Nesta talk, nesta Bíblia Talk, nesta conversa, nós continuaremos na companhia de Emanuel Esteves. Eu sou o Dário Santos e estaremos juntos à conversa. Na visão geral deste programa, aprenderemos como planear com sucesso. E fazendo um zoom, vamos analisar o que significa uma vida bem-sucedida desde a perspectiva bíblica. Veremos também as condições para o sucesso e veremos também exemplos de sucesso. Ter uma vida bem-sucedida não é ser o mais rico no cemitério. Esse é o final. O jovem Stephen Paul Jobs foi um ícone de referência nas tecnologias de informação. Um dos mais promissores residentes no Silicon Valley, na Califórnia. O seu sonho era deixar uma marca universal. E ele conseguiu com a maçã dentada, símbolo da Apple. É extraordinário constatar esta história de superação e podemos ver também no filme que foi registado de Danny Boyle, vencedor de 2 Globos de Ouro. Mas é importante ter objetivos temporais, mas mais importante é ter objetivos eternos. Se Moisés, o autor do Pentateuco, tivesse apenas objetivos temporais, ele hoje seria uma múmia, como muitas outras do Egito, e não estaria no céu. E como nós podemos ver através da revelação da palavra escrita e através do monte da transfiguração. A leitura introdutória para o nosso programa está em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como aos senhores e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. É claro que no mundo onde a tragédia e a calamidade podem abater-se num único segundo, este objetivo pode até nem ser fácil de atingir. E nós encontramos na Bíblia várias histórias de sucesso. É o caso de José, que foi, de um poço para o palácio, mas João Batista já é uma outra inversão. Ele vai, vamos dizer, quem sabe, para o túmulo, saindo também da prisão, e por isso torna-se difícil, às vezes, desde a perspectiva espiritual, de definir o que é ser bem-sucedido. E por isso, Emanuel, nós vamos começar aqui com a primeira questão. Primeiro, perceber o que é mais importante. O autor sapiental, em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 1, convida-nos a lembrar-nos do Criador nos dias da nossa mocidade. Que implicações é que tem esta hierarquização logo no início da nossa vida? Bom, costumamos dizer que o hábito faz o monge, não é? Quanto mais cedo nós começamos a fazer uma coisa, mais facilmente adquirimos o hábito e isso molda a nossa vida, de alguma forma. Portanto, é um bocadinho esta a ideia. De facto, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Está-nos aqui a fazer uma proposta de priorização da nossa vida. Quais são os valores que eu tenho, os valores que eu adoto para a minha vida? Quanto mais cedo eu tiver bem definido o pacote de valores da minha vida, tanto mais garantias terei de ter uma vida bem-sucedida se a escolha de valores tiver sido bem estabelecida, não é? Portanto, Deus, primeiro que tudo, lembra-te do teu Criador,
Deus primeiro que tudo e antes de tudo. Ou seja, ainda jovem, esta deve ser a nossa opção se tivermos oportunidade para isso. Naturalmente, algumas pessoas só têm a oportunidade de conhecer Deus mais tarde na sua vida. Mas aí é como se fossem jovens nessa altura. Então, é o mais cedo possível, o mais cedo que a vida nos proporcionar, nós devemos procurar priorizar Deus acima de tudo e antes de tudo. É a proposta que este texto do sábio Salomão nos está a fazer. E que é corroborada pelo evangelista, Mateus 6,33, não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós até poderíamos trocar, se calhar, a justiça por sistema de valores? Sim, exatamente. Parece bem. Que a ideia é mesmo essa. A ideia é mesmo essa. Portanto, o conjunto de valores que aqui nós podemos designar como os valores do cristianismo, os valores reais do cristianismo, não aqueles que nós adaptamos à nossa vontade, mas os valores reais do cristianismo, aceitar esses valores quanto antes, logo que tenhamos conhecimento deles, aceitá-los, porque eles vão moldar a nossa vida e vão definir o sucesso de cada um de nós, seja ele em que área for. Nós vimos a semana passada que havia valores que permitiram que algumas pessoas tivessem atingido alguma supremacia social, financeira, portanto tiveram bênçãos especiais. Mas porque adquiriram esses valores e conseguiram manter esses valores. E, portanto, esse desafio é lançado a todos nós. E até as motivações para aceder a esses valores. Não vamos fazer propaganda política, claro que não, mas às vezes nós encontramos alguns slogans falando em Deus, pátria e família, que por si só não estão mal, mas às vezes a agenda que está por trás das motivações podem não ser aquelas que nós encontramos na Bíblia, sobretudo na sensibilidade para com os necessitados, para com os pobres, a responsabilidade social que falávamos anteriormente. Exatamente. Mas diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando é que nós, Emanuel, podemos procurar a Deus em primeiro lugar? Há algum momento especial no ciclo de vida? Há, no momento em que nós o conhecemos, em que nós o descobrimos, tão cedo quanto possível. É feito o apelo, inclusivamente, aos jovens que tenham isto bem definido antes de casarem. Ou seja, que tenham definido o seu pacote de valores. E até é interessante, isto lançar um desafio aos mais novos, até é interessante que os dois namorados ou noivos possam entre si definir o pacote de valores comuns que os vão acompanhar ao longo da vida. Isto evita muitos problemas, isto dá a garantia de sucesso e pode realmente permitir uma vida mais feliz, mais rica ou menos rica, mas pode favorecer uma vida de sucesso, no sentido mais profundo do seu significado. Nós encontramos alguns exemplos, sobretudo em Gênesis 28, de escolhas importantes na vida de patriarcas. Estamos aqui a falar de Jacó. Será que neste sistema de valores, quando buscamos a Deus em primeiro lugar, encontramos também aqui uma ordem, uma hierarquização na obediência aos nossos pais? Obviamente. Quando nós escolhemos Deus em primeiro lugar, nós vamos ter ouvidos e vamos ter coração sensível àquilo que Deus veicula. E uma das coisas que Ele veicula é honra ao teu pai e à tua mãe e dá logo uma promessa para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Matusalém terá sido o mais cumpridor dessa promessa. Não sabemos se a aplicação desta promessa tem que ver com o tempo de vida ou se tem que ver com o tempo de efeito. Ou seja, os progenitores vão prolongar a sua vida através da vida dos seus descendentes. Portanto, quanto mais íntegros forem, mais facilmente passam estes valores à descendência e assim prolongam o efeito. E isto é realmente uma aplicação mais prolongada. E depois tem a aplicação final, que é quem agrada a Deus, quem aceitou realmente o plano que Deus tem para cada um de nós, vai ter direito à vida eterna. Vai ter direito adquirido, não é o direito próprio. Por graça, vai ter o direito por graça à vida eterna. Ou seja, prolongará os seus dias na terra. Portanto, esta promessa tem um alcance muito mais amplo do que nos pode parecer numa leitura superficial. Muito interessante. Mas é real.
nós encontramos então exemplos de piedade em casa que poderão ser inspiradores para os filhos. O facto de Abraão devolver o dízimo, o facto de Abraão preocupar-se com os marginalizados, com as pessoas que tinham dificuldades, os filhos vão também seguir. E logo desde muito novos, eles renovam o pacto de aliança, o berrite com Deus, e depois de normalmente eles restabelecerem esse pacto de aliança, eles procuravam as questões temporais, que é o caso de Jacó com a sua mulher. É verdade que nós encontramos um paralelo que é transversal a todos eles. Nenhuma das mulheres dos primeiros patriarcas poderia ter filhos. Isto mostra claramente o poder de Deus, não é? Confiar inteiramente em Deus, mas também na escolha da mulher. Hoje, Emanuel, eu penso que é difícil nos nossos dias para os filhos confiarem nos conselhos dos pais quando escolhem as suas companheiras de vida. Será que isto poderá também representar um déficit na ligação espiritual que estes jovens podem ter com Deus? Ou simplesmente estarão a desconfiar dos pais? Bom, essa pergunta é uma pergunta interessante e coloca-nos aqui alguns desafios. Eu gostava só de dizer o seguinte, é que quando nós definimos o tal pacote de valores, nós estamos a definir um modo de viver, uma atuação, digamos, um comportamento. Se essa definição não tiver sido bem estabelecida, nós vamos ter alguns problemas, algumas dificuldades. Ou se não tiver sido aceito de forma sincera. Esta é a grande questão. É isso mesmo que eu quero. A questão aqui de Jacó é muito curiosa porque Jacó era ao mesmo tempo um homem íntegro e um homem corrupto. Ele deixou-se levar por uma coisa que estava prometido que ele ia receber, mas ele deixou-se levar pelo desejo de garantir que ia mesmo ter isso. E isso levou ao engano. É o enganador, não é? Levou ao engano. E depois teve de fugir. E quando ele chega à terra para onde a mãe o encaminhou, que era onde vivia o seu tio, portanto o irmão da mãe, Labão, quando ele lá chegou, ele ia como fugitivo. Mas o que é interessante é que revelou um homem diferente daquele que tinha andado a mentir, enganou o pai e o irmão, etc. Embora o engano do irmão aqui nos levasse a uma análise um bocadinho mais cuidadosa, porque o irmão quis ser enganado, não é? Ele quis. E desprezou e para Exatamente. Tudo, não é? Portanto, Esaú não está totalmente destituído de responsabilidade. Nós somos muito severos em relação a Jacó, mas, e às vezes esquecemos que Esaú é que, como costumamos dizer hoje, pôs-se a jeito, não é? Bom, quando Jacó chega à terra de Labão, ele ia como fugitivo, como se costuma dizer, com uma mão à frente e outra atrás. Ou seja, ele não tinha nada. Ele estava acusado, vinha a fugir à justiça, no fundo, estava a fugir à justiça, e ele chegou ali e pediu asilo. Ele pediu asilo e ficou instalado em casa do seu tio Labão. Bem, depois há aqui os episódios que têm que ver com Raquel, enfim, exatamente, mas é curioso que o homem que motivou aquela deslocação por um valor que não estava bem escolhido, chegou àquela terra e conseguiu desenvolver os valores que teriam sido bem escolhidos. E ainda há tempo de constituir família. Ainda há tempo de escolher a sua mulher. Exatamente. Mas primeiro ele teve que ter o seu sistema de valores bem definido e o seu relacionamento com Deus também calibrado. Exatamente. E então esteve em condições de poder escolher a sua mulher. E que levou, é muito curioso, porque em determinado momento, o sogro, na altura ainda não era sogro, portanto o tio de Jacó, chamou-o e disse, olha, não está bem tu estares aqui na minha casa, trabalhares como os meus empregados e não teres salário. Portanto, olha, diz-me lá qual é o salário que tu queres. Em vez de lhe dizer, olha, eu vou-te pagar X para tu poderes continuar a exercer o teu trabalho, porque eu gosto do teu trabalho. Não, ele diz, olha, eu gosto do teu trabalho, não é justo tu trabalhares de graça, portanto, fazes favor, diz lá quanto é que tu queres ganhar. Isto é muito diferente do que se passa nos nossos dias.
E Jacó aqui, como disseste há pouco, já tinha tudo muito bem definido nos seus valores, nos seus planos, nos seus projetos de vida. Então respondeu simplesmente: olha, deixa-me trabalhar 7 anos para poder ganhar o direito de casar com a tua filha Raquel. Porque eu amo-a. E o Labão, o tio, aceitou, sim senhor, que os 2 primos, eram primos direitos, pudessem efetuar este casamento. Agora sabemos que a história depois teve ali uma outra nuance, não é? Porque ele tinha 2 filhas e a Raquel era a mais nova e ele não queria deixar a mais velha pendurada, não é? Como se costuma dizer, é uma palavra feia, mas costuma-se dizer encalhada. Ele não a queria deixar. E então arranjou ali uma maneira, enganou o Jacó e quem ele, ao fim dos 7 anos, quem ele recebeu, efetivamente foi a mais velha, que até tinha um problema nos olhos, não é? Um problema crónico nos olhos. A Lia. Lia, exatamente. E depois teve de trabalhar mais 7 anos para poder então casar com a Raquel. Mas a verdade é que o senhor foi com ele. E a dada altura o seu sogro não o queria deixar ir, porque ele trazia muitos proventos financeiros à tribo, à família. Exatamente. Ele viu as virtudes deste homem, não é? Viu as virtudes de Jacó e não o queria perder. E por isso é que lhe ofereceu salário. E disse, olha, diz lá quanto é que tu queres ganhar. E até parece quase a negociação dos jogadores de futebol, não é? Diz lá quanto é que tu queres ganhar. E ele fez o seu preço. Depois o caminho que aquilo teve pode não ter sido o mais curial, mas ele fez o seu preço e muito bem. Há um enredo com muito de humano, tanto na casa do sogro como na casa dos pais. Raquel, sua mãe, Rebeca, ele tinha uma consideração muito grande pela sua mãe. E a mãe convidou-o a ir à casa do irmão, que lá ele encontraria a sua futura mulher. Exatamente. E é verdade que ele encontrou ali a sua mulher, mas devido ao enredo e à trama, ele nunca mais voltou a ver a sua mãe. Foi a última vez. Mas se nós confiássemos mais nos nossos pais, e agora estou-me a dirigir aos jovens que nos estão a ver, se calhar os conselhos, e nós vamos retirar princípios, porque em momentos específicos do contexto bíblico, Deus mostrou exatamente quem era a pessoa que seria o parceiro ou a parceira, mas hoje já não temos este tipo de relação, mas podemos extrair princípios para a escolha do parceiro ou da parceira. Terão estudos, autonomia financeira, poderão não ter estudos, mas sabem ter uma profissão. Eu recordo uma vez num acampamento, na qualidade de pastor, um jovem estava à procura da sua futura namorada. E ele orou a Deus, orou a Deus, disse, Senhor, olha, a primeira pessoa que no pequeno almoço vier sentar-se à minha mesa, será essa a pessoa que tu escolheste para ser a minha futura mulher. E ele então aquela noite não dormiu, porque era um desafio que estava a fazer com Deus. De manhã, ele foi o primeiro a chegar ao pequeno almoço. Normalmente ele era o último, mas naquele dia ele foi o primeiro. E então estava a vir alguém, ele não gostava das medidas daquela pessoa e começou a orar, Senhor, essa não, essa eu não quero. E lá ela desviou a rota e ele agradeceu a Deus. Depois veio uma outra que também não o satisfazia e ele voltou a dizer, Senhor, eu não quero esta para a minha parceira. E ela seguiu. Até que finalmente veio alguém que lhe preenchia as medidas. E ele começou a agradecer a Deus. Senhor, obrigado, tu foste maior do que aquilo que eu poderia esperar. Aquela jovem sentou-se à frente dele e ele disse, olha, eu estive a orar pedindo a Deus para que a primeira pessoa que nesta manhã se sentasse à minha frente seria a minha parceira. Aquela jovem ouviu e disse-lhe o seguinte, Deus não me revelou isso. E como Deus não me revelou isso, eu não vou ser a tua parceira. Às vezes há experiências que têm aparência de fé. Exatamente. E não têm nada a ver com a fé, são experiências de imaturidade espiritual. Por isso é que é importante que os jovens que estão em idade de casar ou de escolher o seu parceiro ou a sua parceira desenvolvam também um relacionamento de maturidade espiritual com Cristo, retirando princípios, extraindo princípios da Sagrada Escritura, ouvindo os conselhos dos pais, para depois não fazerem figuras, não é? Tudo o que pudermos aprender com os nossos pais é ganho. Nós não só devemos respeitá-los, honra o teu pai e a tua mãe, mas devemos aprender com eles, porque eles já passaram pela experiência que nós agora estamos a viver. Portanto, essa experiência pode ensinar-nos alguma coisa. Ainda que algumas decisões nossas possam não ser exatamente aquilo que os nossos pais gostariam, porque é mesmo assim, isso não significa que nós os estamos a desonrar.
a não ser que o façamos abertamente. Mas poderemos fazê-lo numa perspectiva. A experiência da vossa decisão levou-vos a este resultado e eu agora tenho a oportunidade de corrigir. E, portanto, com a ajuda de Deus, sob a orientação de Deus, procurar encontrar os caminhos alternativos que nos possam levar a uma garantia maior, não é? Mais real, de sucesso. Portanto, não devemos deitar fora esse património fantástico que é a sabedoria e a experiência dos nossos pais. Dizia-me um amigo que o maior legado que um pai ou uma mãe pode deixar aos seus filhos não é uma conta bancária recheada, mas é um bom sistema de valores, um bom sistema de princípios, porque eles vão nos guiar ao longo da vida. Sem dúvida. Jacó trabalhou, era um homem trabalhador, não era um preguiçoso. E esta noção de trabalho é transversal a toda a Bíblia. Desde o livro de Gênesis, nós encontramos Deus a trabalhar, criando os céus e a terra. E podemos ver no capítulo 1 de Gênesis. Mas não apenas Deus. Jesus trabalhava com o seu pai, porque João 5,17 diz: meu pai trabalha até agora e eu também. Jesus Cristo passou 3 anos e meio no seu ministério a trabalhar, mas já antes ele já trabalhava na carpintaria desde do pai. Bastante jovem, exato. Aliás, a carpintaria do pai era uma carpintaria de cofragens. Ou seja, não era uma carpintaria simples, de pequenos objetos, era trabalho duro. E nós hoje temos o auxílio de máquinas para a construção, mas naqueles dias era um trabalho manual, duro. E Jesus Cristo provavelmente teria um corpo entroncado para fazer aquele tipo de trabalhos, ajudando o seu pai na construção de edifícios. E João 9,4, o próprio Jesus volta a dizer: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Ora, o Criador, verificando que o trabalho era pedagógico para a ocupação do ser humano, Gênesis 3,19, afirma: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas na realidade o trabalho já tinha sido dado antes do pecado, porque Deus colocou Adão e Eva no jardim, mas colocou-os a cuidar do jardim. O problema é que agora o trabalho continuaria a ser uma bênção, mas já não era uma bênção sem dores. Iria sair do esforço de cada um deles. E se nós formos aos 10 mandamentos, em Êxodo 29, o Senhor diz ao povo de Israel: 6 dias trabalharás. Ou seja, Ele não está a dizer, há algumas propostas agora mirabolantes que nós encontramos na sociedade, que é para trabalhar 3 ou 4 dias e descansa todos os outros. Só que os outros 3 ou 4 dias podem ser dias de ociosidade. Pois. E normalmente quando o ser humano está sem fazer nada, Acontecem problemas. Grandes disparates e problemas, não é? Exatamente, é isso mesmo. Mas é interessante que, de facto, a Bíblia estabelece o trabalho transversalmente, em todas as gerações, em todas as funções, mas estabelece também, transversalmente, o direito ao salário pelo trabalho concretizado. Digno é o obreiro do seu salário, ou o trabalhador do seu salário. Há vários textos bíblicos que dizem isto claramente, por estas palavras. Portanto, não temos, nenhum de nós tem o direito de impor, seja a quem for, o trabalho gratuito. Podemos chamar-lhe trabalho voluntário, podemos chamar o que quisermos. São palavras para calarem a consciência de quem está a tomar uma decisão errada. Trabalho merece salário, merece uma retribuição, seja ela qual for, mas merece uma retribuição, que deve ser justa, naturalmente. E, claro que Jesus, nós não sabemos qual foi o salário que recebeu enquanto carpinteiro ajudante, também não sabemos qual foi o salário que recebeu enquanto pregador e mestre, professor, mas a verdade é que ele comia e vestia-se. Portanto, alguma coisa deve ter havido, não é? Não houve, com certeza, um sistema como nós temos hoje, trabalhamos um mês e temos um salário, mas havia ali um sustento. E os seus próprios continuadores, portanto, os apóstolos, seguiram o mesmo percurso. Mas é curioso que Paulo e alguns dos seus colaboradores disseram: nós, apesar de termos o direito de ser justo, recebermos um salário a partir das igrejas, nós não queremos sobrecarregar as igrejas e queremos dar o exemplo, isto é muito importante, queremos dar o exemplo de que devemos trabalhar. E então temos trabalhado arduamente. Isto é a descrição que ele faz. Temos trabalhado arduamente, ou seja, ensinando
às pessoas, ensinando aos crentes, podemos dizer de uma forma mais genérica, ensinando aos cristãos que o trabalho é estabelecido por Deus, é necessário, mas que merece uma retribuição, uma remuneração. E isto ajuda-nos a perceber um bocadinho melhor a aplicação deste conceito. Porque se nós pudermos viver sem trabalhar, tanto melhor, entre aspas. É exatamente o contrário, não é? Nós só vivemos melhor se trabalharmos. E é por isso que o povo diz que o trabalho dá saúde, não é? É verdade que os anais da história estão repletos de pessoas que, através de fundos, de heranças, não precisaram trabalhar muito, mas normalmente o epílogo da vida dessas pessoas não é o melhor. O trabalho... Falamos do fundo fiduciário, enfim, essa situação. Não é muito comum no nosso país. Mas a realidade é que tanto na fase pré-lapsariana, antes da queda de Adão, como na fase pós-lapsariana, depois da queda de Adão, o trabalho era uma bênção. E nós acreditamos que na eternidade há pessoas que pensam que viver eternamente com Deus será uma vida de ociosidade, no céu a tocar harpa. Mas nós vamos ocupar-nos durante toda a eternidade em atividade que nos vai edificar o caráter. Claro que nós não vamos para um extremo, e tu falavas muito bem há pouquinho, na exploração. E a exploração máxima, como em alguns campos de concentração, nós encontrávamos em Auschwitz, o trabalho liberta. O trabalho tem que ser remunerado e cada vez nós encontramos na sociedade exemplos de exploração. Imigrantes que vêm para o nosso país, muitas vezes não têm documentos e os senhores patrões sujeitam-se a tudo. Isto é tremendo, é terrível. Como cristãos... E é triste, ao mesmo tempo. E eu penso que como cristãos nós deveríamos ter essa responsabilidade de fazer também advocacy. A advocacy está hoje cada vez mais em voga, é defender a causa dos oprimidos. Exatamente. É atribuir-lhes dignidade. E trabalhando inclusive com as instituições para esse efeito. Por isso é que a Igreja se organiza, porque se nós não nos organizássemos era difícil fazer a diferença na sociedade. E hoje quando nós olhamos para trás, Emanuel, eu estou-me a lembrar, os historiadores Damião de Góis e Garcia de Rezende, no ano 1506, no Largo de São Domingos, nós encontramos dois monumentos. Um de inspiração judia e outro de inspiração católica. Naqueles dias, os chamados novos cristãos eram perseguidos, eram mortos, porque não partilhavam da mesma religião, porque tinham outras ideologias completamente distintas. E hoje, graças a Deus, nós vamos àquele largo e nós encontramos ali pessoas de várias nacionalidades, de várias religiões, de vários credos, podendo passear livremente na rua. Ou seja, há liberdade religiosa. Exatamente. Mas se nós olharmos para a sociedade em geral, fazendo um panorama geral, 75% da população mundial não goza de liberdade religiosa. E quando falamos de liberdade religiosa, falamos de todas as outras liberdades. Por isso, nós, enquanto povo, e os adventistas têm esta bandeira, temos esta bandeira da liberdade religiosa. Sem dúvida. Nós devemos continuar a defender os direitos das minorias, tanto na área religiosa como na área económica, que estamos aqui a falar, e fazendo advocacy na questão dos abusos e da dignidade. Por isso, defender os direitos das minorias, e desculpa interromper, força. Sem nunca impor a vontade da minoria à maioria. Porque às vezes tendemos a cair nesse outro extremo, não é? E vemos isso em vários exemplos na nossa sociedade, em que somos obrigados a estar de acordo com alguma coisa que, à partida, não faz parte do nosso pacote de valores. Todos nós devemos ter a liberdade de construir o seu pacote de valores, de adotar o seu pacote de valores e viver de acordo com ele, mas respeitando sempre o pacote de valores dos outros nossos companheiros de jornada. Porque não é? senão também é uma ditadura das minorias. Ora, aí está, é isso mesmo. Peço desculpa por ter feito a interrupção. Foi muito interessante. Nesta questão do trabalho e da parte remuneratória, percebemos claramente que o dinheiro é fundamental na organização das nossas finanças. Nós trabalhamos mais ou menos 40 anos de vida. Alguns vão mais e agora parece que a idade da reforma está cada vez mais a avançar devido à recessão económica e o nosso Estado Social depois não tem dinheiro para pagar aos nossos reformados, o que é injusto. Mas de que forma é que a parte financeira é importante na organização das famílias? Emanuel? É indispensável. É indispensável a organização para que não haja compromissos para além daquilo que é a capacidade do orçamento familiar
e para que não haja o esbanjamento de bens que leve a um consumo, enfim, desvairado, desnorteado, ou que leve à perda desses próprios bens, portanto, ao esgotamento desses bens, e a preparação para o futuro. Portanto, é necessário que a vida seja vivida de uma forma que permita às pessoas, quando chegam à idade daquilo que nós chamamos a reforma ou a aposentadoria, como é utilizado no Brasil, quando chega à idade da reforma, nós possamos ter uma reforma que venha responder às nossas necessidades nessa época. Porque a maioria de nós não vai enriquecer ao longo da vida. Vai viver de forma equilibrada e custeando, enfim, as suas necessidades, mas não vai enriquecer. Logo, quando chega ao fim, em que há outras necessidades que se somam, é necessário que haja um plano para que sejamos suportados financeiramente. Ou a reforma oficial, ou, juntando à reforma oficial, um complemento da reforma, é outra solução que nós podemos acrescentar. Portanto, é necessário que isto seja planeado ao longo da vida. O que é que acontece com alguma frequência? Nós vemos isso com dor acontecer a várias pessoas, nossas amigas. Levaram uma vida em que descontaram para a reforma o mínimo dos mínimos. E quando chegam ao momento de começar a receber essa reforma, recebem pouco, porque recebem aquilo que tinha que ver com os descontos que fizeram. E depois passam por necessidades. Portanto, é necessário evitar um bocadinho isto e procurar, no início da nossa vida, isto é novamente um desafio para os jovens, não é só a escolha do companheiro ou da companheira, mas é também o planeamento financeiro da família. E não esquecer que tudo aquilo que se ganha não deve ser chapa ganha, chapa gasta. Ou seja, nós devemos procurar gerir o nosso orçamento. Se eu ganho 100, então eu tenho X para a renda da casa, seja ela alugada ou comprada, tenho Y para o combustível ou para os passes, enfim, para o meu transporte, para o meio de transporte que eu adotar para a minha família, e mais para a educação dos filhos, etc., e mais para a preparação do meu futuro, e ainda um pecúniozinho, ainda que possa ser pequeno, mas um pecúniozinho que fique como economia, o tal pé de meia. Claro que todas estas contas feitas depois de separado o dízimo e as ofertas, naturalmente, não é? Agora, não podemos ir de modo nenhum ao extremo de dizer que os cristãos não podem viver com créditos. A vida está montada de uma forma que, se não se recorrer a alguns créditos, é impossível obter alguns bens essenciais. Nomeadamente, a casa. Quantos jovens é que há que têm condições de comprar uma casa a pronto? A não ser que tenham nascido num berço de ouro. Ora bem, que tenha a tal situação que nós falávamos, poderia ser a situação do jovem rico, não é? Bom, aqui o problema é se as dívidas que nós contraímos estão para além da capacidade orçamental da família. E aqui deve haver realmente o envolvimento de todos os membros da família, inclusivamente as crianças. Devem perceber como é que nós organizamos. A separação, havia antigamente uma ideia que era a separação por envelopes, quando os salários eram recebidos em notas, em dinheiro e moedas. Então havia o envelope da comida, havia o envelope do combustível, havia o envelope da renda da casa, etc. Um orçamento, no fundo, não é? Exatamente. Atualmente vivemos de uma forma diferente. Então nós podemos fazer um orçamento até numa folha de Excel. Hoje há computador em praticamente todas as famílias, e se não houver computador há papel e lápis, e podemos fazer então a distribuição dos nossos proventos financeiros em função das necessidades que temos. E sabemos a verba a atribuir a cada uma das coisas. E viver dentro desses parâmetros. Até porque às vezes nós encontramos nas famílias a chamada iliteracia financeira. Exatamente. Há determinados termos que são utilizados na nossa economia, como a taxa de esforço,
e as pessoas não estão identificadas com a taxa de Exatamente. esforço, com o spread nos bancos, com as taxas de juro, e às vezes até é importante consultar experts para que nos ajudem a compreender esta dimensão. Porque às vezes Exatamente. pode haver uma necessidade até de negociar seguros de vida, negociar o spread, perceber como é que está a taxa de juro, e se nós não percebermos toda esta dimensão, podemos ser vítimas até de verdade. falcatruas, não é? Eu gostava só de fazer ainda mais um comentário em relação aos créditos e dizer o seguinte. É muito bom que nós tenhamos uma vida financeira que nos permita não necessitar de créditos. Mas, para a maioria de nós, isso é impossível. Não há hipótese. Tem mesmo de haver algum recurso. Agora, aqui é que os apelos da Palavra de Deus são sérios. Devemos ter cuidado. E não exagerar nas dívidas, não ir além das possibilidades que nós temos. Agora vamos imaginar, eu não tenho dinheiro para comprar uma casa a pronto. Então, como eu só compro a pronto, então eu não compro casa. Qual é a solução alternativa que eu tenho? É alugar uma casa. O que é o aluguer de uma casa? É pagarmos uma casa a prestações que nunca vai ser nossa. Ou seja, o E às vezes desperdício... com um valor mais alto que o crédito à Exatamente. habitação, não O é? desperdício financeiro ainda é maior. E o risco é o mesmo, porque se nós contraímos um crédito ao banco e não o pagarmos, perdemos a casa. Se nós temos uma casa alugada e não a pagarmos, também a perdemos. Portanto, o risco é o mesmo. Ou seja, há que haver aqui alguma sensatez, eu diria mais, há de haver aqui alguma inteligência na forma como nós olhamos para estas coisas. E falaste na iliteracia financeira. E, de facto, nós às vezes temos de aprender com pessoas que são analfabetas, mas que não têm iliteracia financeira. Têm muita sabedoria e nos podem ensinar. E essas pessoas dizem-nos sempre, tu pões sempre alguma coisa de lado, deixas sempre alguma coisa de parte, porque podes vir a necessitar. E isso é uma verdade muito grande. Conselhos sábios. Sábios. Sim, nós estamos numa sociedade de economia, sistema financeiro, não é uma agricultura de subsistência, e por isso a organização é completamente distinta do tempo bíblico, mas podemos retirar sempre princípios para aplicar nos nossos dias. Voltando aqui para os personagens bíblicos, até porque nós já temos pouco tempo para concluir, nós encontramos José no Egito, encontramos também Jacó, que já mencionámos há pouquinho na casa de Labão. Foram pessoas que foram íntegras no seu trabalho. Isto teve os seus frutos. Mesmo José, quando foi vítima de uma calúnia, porque a Bíblia diz que o Senhor era com ele, o seu patrão, Potíferes, general do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, diríamos hoje, do Egito, ficou irritado com ele e enviou-o para o calabouço. E a Bíblia diz que o carcereiro ficou tão impressionado com a integridade de José que o colocou responsável por todos os presos ali na cadeia. Isto porque, e a Bíblia termina outra vez o mesmo capítulo, e Deus era com José, até ao ponto de chegar a ser o segundo, depois do faraó, no Egito. Exatamente. Por isso compensa estar ao lado de Deus, compensa receber todos os valores e os princípios, que mais cedo ou mais tarde o Senhor nos vai exaltar. Pode não ser nesta vida, mas até um dia na eternidade. Mas vai chegar o dia. É engraçado, há aqui uma paráfrase, vamos lá, acerca de José, e que é dizer que foi da prisão para o palácio. Mas eu gostaria de ser um pouco mais amplo e diria, foi do poço, o poço onde foi lançado pelos irmãos, para os celeiros. É um contraste muito grande. E, de facto, ele levou um país inteiro, com a importância que o Egito tinha. Ainda hoje nós vemos que o Egito é um país muito importante. Aliás, está a ser muito importante agora no socorro às vítimas dos tremores de terra na Síria. Mas, portanto, é um país muito importante, com muito peso histórico e no presente. E nós vemos que ele passou a ser a segunda pessoa, como disseste, mais importante, e que enriqueceu aquele país e permitiu que aquele país pudesse enfrentar 7 anos de fome. Por isso, foi do poço, onde foi lançado para morrer, para os celeiros. Portanto, o contraste entre uma situação de miséria, de desgraça, para uma situação, enfim, de bom sucesso, não é? E Deus abençoou, porque nós encontramos outro personagem Claro. no Egito, Moisés, que sai do palácio para o deserto. Encontramos João Batista,
que sai inclusive para a guilhotina, ele perde a cabeça. Quer isto dizer que a fé não depende daquilo que nos acontece, mas sobretudo do relacionamento que nós estabelecemos Mas é com curioso Deus. que Moisés saiu do palácio para o deserto, mas depois foi para o pé do trono de Deus. Quer dizer, Amém. o percurso dele é mais longo e leva-o a uma posição, enfim, extraordinária. A situação de João Batista é uma situação curiosa, porque, na verdade, João Batista creu quando disse: "Eis o Cordeiro de Deus", e depois pediu aos seus discípulos: "Olha, vão lá perguntar se ele é mesmo o Messias". Isto não faz sentido. Portanto, ele teve aquela convicção, afirmou, mas depois titubeou. E Jesus disse-lhes: "Olha, vejam". Deu-lhe evidências. Exatamente. Deu-lhe evidências. E então não lhes respondeu, apenas atuou, curou enfermos, ajudou os necessitados, etc. E vimos o coração humilde de João Batista, porque ele dizia: é Exatamente. necessário que eu diminua para que ele cresça. Exatamente. Por isso nós aprendemos aqui lições valiosas também para que as famílias possam implementar. As famílias devem aprender a fazer orçamentos, devem aprender a ensinar o apreço pelo trabalho aos filhos. Quando fazem ofertas, se os filhos também puderem trabalhar e contribuir de alguma forma para esses valores adquiridos, vai-lhes dar também uma valorização sobre o trabalho dos seus pais. E devolver a Deus o que é de Deus. E desenvolver o trabalho com integridade. Isso é o mais importante. Ou seja, a Bíblia define claramente que é o trabalho justo, o trabalho honesto. Define um programa anticorrupção. No fundo, é isto. Não quero estar a repetir muito esta palavra, mas no fundo é isto. É trabalho honesto. E o trabalho honesto merece um salário justo e Deus levará em conta, com as suas bênçãos, aqueles que desenvolvem o trabalho honesto. Obrigado, Emanuel. É sempre muito curto o tempo que nós temos para explorar os assuntos, mas eu penso que o essencial foi extraído. Eu gostaria de concluir o programa com uma citação da autora estadunidense Ellen White. Ela diz assim: os planos que imaginamos fracassam muitas vezes, para que os de Deus a nosso respeito se tornem um sucesso completo. É na vida futura que veremos explicados os emaranhados mistérios da vida, que nos causaram perplexidade e decepcionaram as nossas mais caras esperanças. Veremos que as orações e a esperança por determinadas coisas que nos foram retidas estarão entre as nossas maiores bênçãos. Por isso, caro telespectador, confie e espere em Deus. Obrigado pela sua preferência. Estaremos juntos